Salve, galera. Boa noite. A gente tá Não, online. ainda não. A gente não tá online. Ô, Giga, faz um joinha quando a gente tiver. É porque aparece live aqui em cima. Talvez a gente esteja. Sim, acho que sim. A gente pode ficar ao vivo um tempo parado assim, ó. É isso aí, Igor. Estamos. Ah, tá. Ok. Boa noite, gente. Estamos ao vivo no Facebook e no Twitter, e no Instagram, é isso? Já nas duas Não, plataformas? só no Facebook. Só no Facebook? Isso. Tá bom, gente do Facebook. Boa noite. Estamos aqui numa live com Marta Olímpio, Camila Agostini, Memes Miller. Essa live é apoiada pelo Abra. O Marta e a Camila aqui representando o Abra, a Associação Brasileira de Roteiristas. E vamos falar um pouquinho desse desafio de criar produtos de audiovisual, roteiros para audiovisual, levando em conta toda a situação pandêmica que vivemos e todas as transformações políticas, sociais e econômicas e como essas questões refletem no nosso trabalho. Aí eu comecei assim, super formal, todo mundo com a cara muito séria, né? Mas aí logo depois a gente já parte com um jeito um pouquinho menos formal, que é... E aí, povo, como vocês estão pensando o roteiro, se é que mudou alguma coisa, ou sim, mudou tudo, a partir disso que está acontecendo no mundo lá fora, enquanto vocês estão colocando ideias nos seus papéis. Quem quer começar? Vou deixar os roteiristas. Tá bom. Então vai, Marta. Bom, então tá. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui de novo nesse novo formato agora do Frapa, né? Eu acho que isso é um debate muito, muito interessante, muito importante para a gente, né? Mas eu ainda eu sou do time que ainda acredita numa reviravolta, no outro plot muito em breve, né? Que eu acho que a gente vai ter soluções médicas para isso e, de certa forma, nos meus roteiros, por enquanto, isso não tem impactado muito. Até porque eu estou vindo de um projeto que é um projeto de época e que, na verdade, a gente estava criando um universo de época, ou seja, de alguma forma, tinha algumas vantagens, porque como era uma época assim, tipo 1800, a gente tem alguns espaços vazios, a gente tem alguns lugares, e a gente estava apostando muito no formato de croma, né, para essa produção, e que, de certa forma, facilitaria. Mas, de certa forma, assim, nas duas salas de roteiro, que tanto a anterior quanto essa que eu estou tocando agora, a gente ainda não está tendo uma orientação muito puxada, assim, para tipo, não, pensem em duas pessoas em cena, não pensem em aglomeração. Eu acho que isso é quase uma segunda etapa, né, a partir do momento que uma ideia já esteja de pé. Eu acho que, pelo menos eu estou encarando um pouco assim, né? A gente não pode esvaziar as ideias. Eu acho que algumas medidas já estão sendo tomadas, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, alguns outros lugares, estão vindo soluções aí também. Né? É assim que eu estou tocando, pelo menos por enquanto, né? Posso falar? Fala aí, Camilinha. Bom, oi para todo mundo primeiro, né? Um pouco o motivo dessa live, quando a gente começou a discutir ela no Frapa, foi exatamente de uma percepção de que a maioria absoluta dos roteiristas no Brasil está meio na mesma vibe dessa que o Marton está dizendo, né? De tipo, de esperando que vai vir a solução da medicina e aí as coisas vão se reconfigurar ou se restabelecer como o normal que a gente conhece. Isso, de certa forma, me dava um pouco de angústia, porque eu tenho tentado acompanhar, né, os debates que têm sido travados pelos roteiristas fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos, na Inglaterra, e o que vem me parece que lá fora a categoria está mais... Está com um debate mais amadurecido e menos otimista, de certa forma, do que essa perspectiva, né? Então, eu tenho acompanhado também uma discussão proposta por uma galera aqui do Rio, de um coletivo que chama Filma Rio, que junta 1.200 técnicos da indústria audiovisual com atuação
no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, né? E enfim, em outros lugares do Brasil. E tem gente de todas as áreas, menos roteirista. Então, acho que a única, não sei agora, mas a última vez que tinham dito, eu era a única roteirista que estava ali naquele grupo gigante. E existia uma demanda por trazer essa discussão para os roteiristas de que a gente tem que não só estar a par dos protocolos de segurança, né, que de certa forma impactam na revisão, enfim, nos roteiros que estão por filmar. Então, claro, estão começando a ser apontados aí de momentos que possam ser liberadas a filmagem, mas também pensando num processo de longo prazo, em caso em que a vacina se demore a se popularizar, se demore a chegar e depois a se popularizar. Então, das coisas que eu tenho lido, né, tem algumas coisas que são que me parecem importantes, que é tanto uma discussão sobre diminuição de locação e personagem, né, em cena, de tentar também priorizar, tentar pensar no que a gente consegue, de pensar dos roteiristas tomarem consciência de quando eles escolhem interiores ou exteriores, isso tem um impacto tanto do ponto de vista de protocolo de segurança, como também, obviamente, narrativo, né? Tem também uma reflexão feita uma reflexão que eu queria trazer aqui para a gente mais para frente, né? Mas uma reflexão também de como isso impacta o gênero dos projetos que estão sendo gerados nesse processo, né? Então, por exemplo, já tem alguns executivos da indústria dizendo que, na verdade, a gente vai ver aí uma grande clivagem narrativa entre dois tipos de temas, né? Dois tipos de perfis de projetos. Por um lado, existe uma perspectiva de que vai encarecer muito a produção para a adoção dos protocolos de segurança da grande indústria, né? Falando, obviamente, de uma realidade de produção, de uma produção, não estou falando, né, de uma produção mais independente caseira, estou falando da produção da indústria com investimento mais vultuosos, né? Isso vai encarecer, porque, enfim, tem que testar todo mundo, tem que dar mais tempo de transição entre cenas, enfim, a Memes vai estar aí, vai poder falar muito mais de protocolo do que eu, e isso vai acabar representando duas coisas. Como os processos vão ficar mais caros, há uma certa tendência a reforçar isso, sim, sei lá o que eu estou... Assim, eu não sou a pessoa mais especialista sobre isso, mas queria trazer essa discussão para a gente compartilhar aqui essa reflexão, né? Então, existe uma tendência de dizer, bom, os processos vão ficar mais caros, vai haver uma aposta, obviamente, em projetos que investem mais, que têm já um orçamento destinado grande para recursos, para efeito especial, e isso há uma predominância, obviamente, de filmes grandes de estúdio que já vinham aí dominando a indústria, né? E os grandes blockbusters, existe uma leitura de que eles vão continuar sendo feitos, porque grande parte deles já eram feitos numa realidade de estúdio, com muito uso de... Como chama essa tela verde, meu Deus do céu, que a gente... De chroma key, de croma. Então, isso. E, por outro lado, uma desvalorização de um certo tipo de gênero que é muito focado em como a gente diz isso? Há uma perspectiva de que vai se diminuir, por exemplo, filmes focados em dramas familiares ou que são de grupos, histórias que são, por exemplo, de grupos que demandam contato físico intenso. Então, por aí há uma perspectiva de que vai diminuir, por exemplo, comédia romântica, porque comédia romântica depende, ainda que seja mais fácil de filmar de dois atores, tem uma coisa do toque, de estar próximo, enfim... tem um impacto que, obviamente, tudo isso é achismo. Ninguém ainda pode dizer exatamente, porque pode acontecer exatamente o que o Martin está dizendo, que, na verdade, a gente não seja impactado por isso, mas acho que tem uma discussão sobre como isso vai impactar narrativamente os projetos que vão ser produzidos, caso isso demore, essa situação se prorrogue aí por 1, 2 anos, que os players, a galera que está montada no dinheiro, sobretudo lá fora, já tem feito essa reflexão. Uma outra coisa que também tem sido dita é que, por outro lado, tem também um certo diagnóstico de que existe, assim, eu vi vários executivos internacionais dizendo que talvez venha também uma demanda por uma reformulação dos gêneros do tipo, depois da pandemia, as pessoas vão ter menor tolerância para tópicos relacionados com doença, com ficção científica, com violência, que vai ter mais um reforço de feel good movies, que vai ter mais uma demanda por conteúdos conteúdos que satisfaçam, que dê uma perspectiva mais otimista da vida.
Enfim, eu queria trazer isso para aqui. Na verdade, eu nem tenho opinião formada sobre isso, mas achava que era importante a gente começar essa conversa trazendo essas reflexões para ver o que a gente acha mesmo, porque eu acredito que tem a gente nos assistindo que também talvez nunca tenha pensado sobre essas coisas, e eu fico aqui pensando sozinha e queria compartilhar um pouco essas reflexões. Então, acho que a Memes também podia falar um pouco dos protocolos, não sei, enfim. Bom, a Camila falou um monte de coisa, eu devia ter anotado, na verdade. Mas, assim, nossa, eu acho que independente do que aconteça, no sentido do que o Marton falou de repente, ter uma solução médica muito breve e a gente voltar a filmar como a gente filmava antes, muito em breve, ou que demore mais e que a gente tenha que escrever muitos roteiros que possam ser filmados com o Covid em cena. Independente disso, eu acho que tem uma coisa que a gente tem um gap já agora, né, de gravações, né? A gente já tem aí, já vai 4 meses, digamos, de março até agora, que a gente não está rodando nada. Ou está rodando muito residualmente algumas coisas que já estavam planejadas de uma outra maneira, adaptadas e tal. Então, eu acho que a gente tem 2 coisas para pensar, né, enquanto roteiro. Um é os projetos que já estavam roteirizados e que já estavam na porta para sair, assim, né, para ir para o set já, e que daqui um pouco esses são os primeiros que vão dependendo do projeto, vai poder ser gravado. Ou então também tem projetos que estão sendo criados agora por causa disso, que daqui um pouco vão ir para a rua e vão ir para o set antes. Então, eu já ouvi falar de algumas séries que estão sendo gravadas, assim, todas de maneira remota, com só a câmera na casa do ator, por exemplo. Alguns conteúdos que estão sendo gravados assim. Aqui em Porto Alegre a gente trabalhou num protocolo, eu me envolvi bastante através da PTC, que é a Associação dos Técnicos, e a gente, para fazer o protocolo daqui do Rio Grande do Sul, a gente estudou vários protocolos de outros lugares, tanto São Paulo, Rio, outros lugares do Brasil, como também Uruguai, da Alemanha, dos Estados Unidos, outros lugares, outros países. Em geral, tá? É muita coisa, protocolo é muita coisa mesmo, assim, mas em geral o que bate mais, o que se percebe, assim, em linhas gerais, falando mais de produção executiva, é que, obviamente, tudo é muito mais caro, porque não só por causa dos testes, por causa dos EPIs, mas é porque o tempo de set é mais curto, né? Quando a gente sai para ir no supermercado ali, fica 1 hora fora de casa, já volta exausta, porque é tenso, tá na rua, tu tem que ficar se cuidando o tempo todo, então não tem como a gente manter um set com 12 horas as pessoas no set, não tem como. Então, como o set é mais curto e a gente tem vários intervalos para limpeza e para desinfecção no meio do set, então, obviamente, se um longa ia gravar em 40 dias, eu vou acabar rodando em 60, sabe? Então, vai aumentar o número de diários. Aí já aumenta aí 20% do orçamento nessa brincadeira. Então, independente da forma que a gente for rodar, se a gente vai rodar tudo em croma, ou se a gente vai rodar um filme que se passa todo dentro de uma residência com 2 atores e uma equipe minúscula, com certeza ele vai ser mais caro, né? Então, o que eu queria trazer aqui mais eu posso responder muitas perguntas de protocolo, do que é possível ou não, e daí, enfim, eu vou deixar para o pessoal mandar as perguntas, né? Mas isso que eu queria trazer, é muito mais caro, influencia muito o protocolo em equipe menor, em geral, ou de a equipe estar escalonada, assim, de, por exemplo, vamos ter que fazer arte, vamos ter que montar a luz, vai fazer um dia de pré-light, um dia de pré de arte, monta tudo, deixa tudo pronto, e no dia do set tem bem menos gente, sabe? Não é toda aquela equipe de, sei lá, 50, 60, 70, 80, 100 pessoas, dependendo da produção, sabe? Aqui, no protocolo que foi elaborado aqui, por exemplo, tem um limite de 30 pessoas no set, em bandeira amarela. Bandeira amarela, o que significa? É quando a gente estiver com a curva assim, ó, baixando, estiver assim, estabilizando a coisa, tipo, acabando, é bandeira amarela. Agora a gente está em bandeira vermelha. Bandeira vermelha é nosso quase colapso, assim. Então, agora, nesse momento, não dá para rodar. Não tem como ir para set. Nesse momento é só na casa dos atores, é só mandando câmera, mandando algum objeto que precise, é só assim. Então, assim, funciona para publicidade. O pessoal da publicidade está rodando. Quando estava bandeira laranja agora há pouco, que dava para ter set com 15 ou 20 pessoas, estavam rodando, estavam filmando, publicidade. Mas para cinema tem essa coisa de que não é uma diária só, né? Tu tem pelo menos aí uma brincadeira, se é um curta, tu tem aí 4, 5 diárias.
Se é um longa, põe aí de 25 para cima. Se é uma série, bom, né? Então, complexifica muito por essa sequência de diárias, né? Porque se uma pessoa se arrisca ali 5 dias e a gente consegue ter esse controle total 5 dias, ter esse controle total 50 dias é muito pior. Ainda mais com essa variação de bandeiras, né? Então, eu não consigo muito ver como gravar um conteúdo longo agora, fingindo que tá tudo certo. Então, de fato, se a gente quiser tirar projeto do papel nesse momento e adaptar coisas que já estavam escritas, eu acho que a gente vai ter que pensar em reelaborar, né, esses escritos. Por exemplo, tem um roteiro já escrito e vamos pensar em rodar ele igual. É um roteiro que é possível, ele tem poucos personagens, não sei o quê. Tá, então vamos cortar umas locações aí, isso aqui que acontecia nesse bar, aqui não acontece mais no bar, acontece em casa. No dia que eles se encontram na frente de uma floricultura e não no supermercado que tá cheio de gente. Enfim, são essas pequenas adaptações de cena. Mas eu fico muito curiosa, e é o que eu queria trazer aqui, né? Que eu queria ouvir também. Se vocês pensam, o Marton e a Camila, o Marton e a Camila, se vocês pensam em, tipo, que vai ter esse negócio que a Camila falou, do gênero, né? Será que a gente vai pegar e ter uma leva, assim, que seja de 6 meses de filmes que vão ser rodados, que não vai ter um tipo de cena? Por exemplo, a gente não vai ter filme com cena de sexo. Ou a gente não vai ter filme com cena de festa, sei lá. E de que forma resolver isso no roteiro, né? Eu fico pensando muito nisso. Eu fico pensando em produção. Como eu resolvo? Eu ponho um casal a contracenar. As pessoas já moram juntas, dormem juntas. Então, eu posso ter uma comédia romântica onde eu vou para a produção de elenco e falo para o meu produtor de elenco, falar, gente, eu preciso de pessoas coabitantes, um casal, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, ou o que for, no meu filme, que coabitem. Então, eu posso ter cena de beijo, por exemplo. Tem outra forma. Tem como fazer na pós. Mas de que forma será que a gente consegue, né? Às vezes passar uma coisa num roteiro sem ter que mostrar alguma coisa, sabe? Eu fico pensando de que não vai mais para esse lado, porque o cinema no Brasil é muito pobre, né? Na verdade, nesse momento agora que a gente está, já pré-pandemia, a gente já estava numa função bizarra, assim, com relação a recurso em cinema. Então a gente vê várias coisas lá fora. Nos Estados Unidos eles estão levando todo mundo para um hotel perto do estúdio e tá isolando a equipe lá durante, sei lá, 2 meses num hotel. Maravilhoso. Acho incrível, né? Testa todo mundo, põe todo mundo em quarentena lá e beleza, tu pode ter a cena que tu quiser, pode ter até figuração isolada no hotel. Mas e dinheiro para isso aqui no Brasil, né? Então, assim, a nossa realidade, né? Eu pego e volto assim, e ponho o pé no chão aqui e pergunto, tá, beleza, mas a nossa realidade é outra. Então, sei lá, eu queria propor assim que vocês pensassem, que vocês me trouxessem também, né? O que vocês pensam que dá para ser feito? Eu vou aproveitar esse questionamento da Memes e vou emendar aqui uma questão do Luiz Solha, que ele mandou para a gente, que é: vocês acham que existe uma chance da animação ganhar mais fôlego? E aí, pensando em formatos e pensando em como fazer, em última instância, a animação é a retirada do contato físico, né? Você cria a imagem através da animação. Então, se isso é uma saída. Então, porque eu acho que foram tantos temas abordados, eu fiz umas anotações aqui, e pegando um pouco do que a Mendes falou por último, eu acho que essa realidade de adaptação de roteiro a uma realidade qualquer já é uma realidade nossa, de roteirista brasileiro. Por isso que eu acho que até essa comparação da gente com a gringa em diversos aspectos, eu não sei até o quanto ela é válida, né? Porque a gente já tem uma capacidade de adaptação. Contando um caso, por exemplo, quando eu escrevi a temporada da Cidade dos Homens, Rede Globo, O2 produzindo, um belo momento a produtora me ligou e falou: cara, essa cena que você fez no ônibus, porque assim, eu fui menino total num dos roteiros que eu escrevi meia página de uma cena no ônibus. Então, quem é de produção sabe, né, que, né, ou você faz 10 páginas no ônibus ou, né, meia página. E aí ela me ligou muito educadamente e falou assim: cara, não dá para tirar essa cena do ônibus, não, e a gente passar para dentro da casa deles
Aí eu falei, puta, super dá, desculpa aí e tal, a vergonha que eu passei, porque realmente não fazia diferença, né? Tudo bem que assim, eu tive que quebrar a cena em dois, tive que adaptar, mas eu acho que essa adaptação faz parte do rolê, assim, tipo, é o que eu sempre falo para quando eu dou curso, quando eu dou encontros de troca e tal, que o roteirista ele tem que ter uma noção muito grande de produção. Ele tem que ter essa noção. Aqui no Brasil, então, assim, é essencial, não, porque é sobrevivência, porque você escreve melhor, porque senão você vai viver na frustração. Ah, escrevi uma cena linda com 5 mil figurantes, olha só, amigão. Não. Eu estou lembrando uma outra história também, eu acho que foi o Marco Borges que me contou essa história, de uma cena que tinha um crime, aí tinha polícia, tinha um monte de coisa, carros da polícia parados, uma rua, um assassinato, não sei o que. Aí, de repente, falaram, só, não tem dinheiro para carro da polícia, não, nem para policial. Aí, o que fizeram? Eram pessoas encostadas, assim, num muro, olhando uma cena, o giroflex se ligado, então tinha aquela luz em cima, o cara vinha andando e falava assim, o que aconteceu aí? Né? Mataram 3 pessoas aí, olha lá. E pronto, vida que segue. Então, eu acho que essa capacidade com pandemia ou sem pandemia de adaptação, a gente já faz parte da nossa função. Quem nos dera viver numa indústria que realmente a gente pudesse, o que a gente escrevesse fosse ao ar. E não é, né? Porque você faz aquele roteiro que você gosta, tem um roteiro que é aprovado e o roteiro que a produção diz, ó, esse aqui a gente pode filmar. São as 3 etapas diferentes. E você, dentro desse roteiro que se pode filmar, você tenta falar, olha só, eu tiro isso aqui, mas deixa isso aqui, ó. Isso aqui não, ó. Isso aqui não sobe, não. Socorro. Negocia. Não. Exatamente, você negocia ali com a produção. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente já tem que aprender a fazer. Agora, assim, em termos desses novos formatos, ou essa coisa, eu não acredito assim muito nessa pandemia como uma salvação do ser humano, que eu acho que assim, 1 mês depois, 2 meses depois, a gente está na baladona e acho que a gente vai estar vendo filme de terror, vai estar vendo filme distópico, vai estar achando tudo impossível. Porque, assim, eu acho também que a gente está caindo um pouco numa armadilha que, por exemplo, essa semana eu li um argumento e 2 roteiros de casal em crise durante a pandemia que não podem sair de casa. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi. Já vi vários. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que se a gente for pensar nesse formato de pandemia, a gente vai ter que ser um pouco mais criativo. A gente vai ter que ser um pouquinho mais fora da caixa. Que é possível, porque cinema tudo é possível. Porque, assim, eu acho que as possibilidades são ínfimas, assim, tipo, né? São infinitas, né? São bem grandes. E deixando bem claro aqui meu protesto contra a indústria americana, que eles não podem mexer em This Is Us. Que é exatamente isso que está falando. Tem choro, tem contato humano, tem beijo, só não mexe em This Is Us. O resto podem cancelar à vontade aí, porque... Eu comecei ontem, agora, por indicação do Marton, já vi que é um caminho sem volta. Exatamente. É droga pesada. É droga pesada. Vou fazer 2 provocações aqui antes da... Eu quero complementar. Posso falar antes? É que eu ia provocar porque eu imagino qual é o seu complemento. Mas se quiser complementar, eu posso provocar depois. Não, vem. Uma é sobre a volta do futebol, tá? Quando o futebol voltou, tinha um protocolo bem rígido sobre como os atletas deveriam seguir. Eu lembro que o primeiro jogo, acho que eu vi, foi de um campeonato alemão, alemães se abraçando loucamente no meio do campo. E o protocolo foi para a cuia. Você vê a Fórmula 1, está acontecendo a mesma coisa. Flamengo e Fluminense, todo mundo se abraçando, trocando suor e saliva. Essa é uma provocação. E a segunda, Camilinha, que eu acho que tem a ver lá com a sua fala inicial, que é, para além das questões do protocolo, que, na verdade, o que a gente está falando aqui é de quanto tempo isso vai durar, de fato, né? Porque o protocolo vai durar... Eu ouvi de um executivo que eu acho que é uma das pessoas que tem melhor visualização do que a indústria, que é as dificuldades para se filmar terminam quando você tiver o hospital para atender a todos, né? Que aí a indústria volta. Então, eu acho que vale dar um ponto mais à frente nessa sua argumentação, que é o que a indústria aprendeu que pode fazer mais barato e que, de fato, aí sim a indústria vai querer manter. Porque eu acho que foi acelerada a automatização, foi acelerado os modos de produção e
acelerado também a descoberta de que você pode cortar algumas coisas ou contar certas histórias com menos recursos. E aí também refletir um pouco sobre como vai ser esse jogo dessa manutenção, que pode ser muito cruel, né? Porque a gente está falando aqui de perda de empregos. E, de uma certa forma, para os roteiristas é mais confortável, né? Porque, por enquanto, até a Google melhorar o TensorFlow, a inteligência artificial ainda não escreve roteiro. Daqui a 10 anos vai. Mas, mas todo o resto, pensar um pouco também sobre coisas que provavelmente vão ficar para além do protocolo e que vão alterar completamente a forma como a gente se organiza para contar uma história. Bom, você jogou aí um monte de coisa, né? Mas antes da sua provocação, eu queria compartilhar algumas coisas que tem a ver um pouco com a reflexão que o Marton estava fazendo. Eu queria contar, porque acho que tudo que a gente souber é bom a gente compartilhar, né? Então, por exemplo, o que eu vi, seguindo um pouco a provocação da Memes, o que eu vi foi, bom, a primeira, do que eu tenho notícia, né? O primeiro pessoal que voltou a filmar foi uma novela na Austrália chamada Neighbours, que é uma novela que está no ar há 35 anos. E aí o que os roteiristas dessa novela disseram, que como eles lidaram com essa questão, e isso já foi, isso eu li faz, sei lá, uns 2 meses, né? Como eles lidaram com essa questão, que tudo que fosse cena de beijo, de briga, de sexo, o roteiro sugere e termina antes de fato, mostrar a ação. Então, era a construção de cenas, valendo-se daquela máxima, né, de entrar tarde e sair cedo, era uma potencialização do sair o mais cedo possível e de contar que você armou a cama, mas você não deita nela, né? Então, existia uma estratégia narrativa, né, de você não, de fato, expor, não contar tanto com a exposição, mas mais com a sugestão. Uma outra coisa que eu vi uma galera falando foi, justamente por conta dos custos são mais elevados, existe já uma certa reflexão na indústria que os roteiros têm que ser mais curtos, e aí, falando de episódios de série de TV, já tem uma conta falando que eles têm que ter 4 ou 5 páginas a menos, ou seja, aquela regra clássica de 1 minuto por página, então, episódios de 30 minutos iriam para 25, 26, sim. Claro que a gente pode dizer, e aí estou total de acordo com o Marton quando diz que o Brasil, sobretudo, é a nação do improviso e que a gente tem que se reinventar e que, a nossa realidade é muito diferente, mas acho que é importante a gente compartilhar essas experiências dos outros lugares, porque acho que em algum momento isso pode, eventualmente, bater na gente, né? E tem uma outra coisa também que eu vi, que foram estratégias que é muito parecida com a sua, que você contou do outro roteirista, Marton, de que talvez muitas das coisas que dependem de uma produção mais complexa, nem complexa, né? Porque o caso aí da cena de crime com a viatura não é nem tão complexa, mas é de recurso financeiro. Então, assim, eu vi diversos exemplos em que, em vez de você mostrar, você coloca os personagens contando. Então, não mostra mais a festa de aniversário, não mostra mais a festa de casamento, e você mostra, na verdade, o que é muito mais pobre visualmente, mas você mostra, na verdade, os personagens compartilhando experiências do que foram 2 personagens, vai ser usado 200, você mostra como você reporta, né? Você constrói o personagem mais como contador de histórias, né? Então, eu queria trazer isso porque eram coisas que são importantes. Agora, claro, eu também não tenho dúvida nenhuma, sobretudo porque o brasileiro já não é o mais fiel obedecedor de regras nesse país, nesse universo, né? Eu acho que, assim, basta a gente ver, a galera já está, assim, antes mesmo de acabar a pandemia, as pessoas já não estavam todas em casa, o nosso índice mais alto não bateu em 70%, né, de isolamento, e cada vez mais agora, por exemplo, a gente tem uma prolífica produção de tirinhas, dizendo, você também está se sentindo idiota que você está quarentenado ainda quando já está todo mundo na rua, né? Então, eu não tenho dúvidas de que que não vai ser uma observação super estrita e que as pessoas assumem o risco e que os protocolos facilmente serão burlados, desrespeitados, e também, mas por outro lado, acho que a gente, acho que não tira de nós uma responsabilidade que, assim, eu tenho certeza que o Marton, quando dá as aulas dele, chama atenção para isso, mas eu não tenho certeza que a maioria dos cursos de roteiro traz essa reflexão do roteirista, para o roteirista se colocar que cada palavrinha que ele escreve na página do papel pesa, cada palavra custa dinheiro, e que na hora que você pensa uma locação, tipo, eu tenho certeza, assim, eu analiso o roteiro, tipo, avalio muito o roteiro, e os roteiros que me chegam, as pessoas não
tem essa preocupação de locação, não tem preocupação de precisa mesmo mostrar essa multidão, precisa de tanto figurante nessa cena. Então, acho que também uma função dessa live é a gente provocar os que não estão nos escutando para essa responsabilidade mesmo de quando você está colocando a vida das pessoas em risco. Então, acho que isso é importante. Agora, tem uma coisa que o Igor disse, que é sobre a questão, acho que isso é muito, muito legal da gente refletir, temerário, né? De que a indústria está aprendendo a fazer muito barato. Quando a gente imaginou, por exemplo, que a gente ia ver programas gravados em casa, em rede nacional, né? A gente está vendo aí e ao mesmo tempo tem uma coisa que está se popularizando, o improviso, ou seja, a gente tem visto alguns programas feitos por um só personagem, com a sua câmera caseira, desenvolvendo, né, contando, que é uma coisa, um padrão de qualidade abaixo dos estándares que uma certa indústria tinha considerado. Então, houve uma flexibilização nesse sentido, e a gente tem que tomar muito cuidado para que essa flexibilização não só ameace os empregos, como também a nossa função de roteirista, né? A proliferação das lives, por exemplo, como um grande conteúdo da pandemia, há uma proliferação das lives, e a rigor, obviamente, tem um narrador ali, mas a rigor ela é uma função que ela é feita do modo de produção distinto do que nós, roteiristas, estamos acostumados a fazer. Então, acho que tem várias reflexões, não tenho resposta para essa sua provocação, Igor, mas acho que a gente tem que estar atento e tem que também pensar também em como a gente tira, assim, como a gente consegue aproveitar esses inputs da realidade para a gente desenvolver criatividade, né? Então, eu tive uma conversa muito boa com o executivo de TV que me chamou a atenção, e era outra coisa que eu queria jogar aqui, que um dos períodos mais prolíficos, talvez essa palavra está errada, mas um dos períodos mais produtivos de criação, de reinvenção do audiovisual foi pós-Segunda Guerra Mundial, e aí acho que dá para fazer um paralelo, né, num evento que atingiu várias nações. A pandemia, de certa forma, tem impacto maior ainda, né, porque atinge mais países ao mesmo tempo, numa proporção desigual, porque os países são desiguais e a economia tem um peso catastrófico nisso, né? Mas que depois da Segunda Guerra, com todas as restrições, houve o surgimento de vários movimentos, né? Houve um crescimento do cinema noir nos Estados Unidos, mal ou bem veio o neorrealismo italiano, ou seja, a gente tem o cinema direto documentário na Inglaterra, a gente tem surgimento de modos de fazer, dá para se dizer, inclusive, que mesmo a ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, decorrência de uma limitação de recursos, que, óbvio, não tem ligação direta com a Segunda Guerra, mas, assim, de certa forma, um cenário de isolamento do contexto global permitiu a proliferação de reinvenções narrativas. E acho que a gente, assim, acho que não é delírio pensar que isso que a gente está vivendo agora vai pode impactar e pode trazer reinvenções que a gente ainda não está conseguindo permitir. Não está conseguindo vislumbrar, não permitir, perdão. Agora, uma coisa interessante que o Marton disse, e foi no primeiro mês de pandemia, eu recebi 8 projetos com temas pandêmicos. E para todos os 8, eu faço consultoria de roteiro, né? Para todos os 8 eu disse a mesma coisa. Eu falei, gente, como vocês, eu tenho certeza que nesse exato momento tem pelo menos 200 outros roteiristas no Brasil querendo escrever sobre pandemia, e isso me parece que você está se pondo num lugar de competitividade muito... você tem que fazer alguma coisa... Se você for entrar nesse buraco, você tem que estar com uma ideia muito genial. Então, acho que o tema da pandemia é incorporado, e eu ouvi numa live da Brave na semana passada, estava discutindo também impacto da pandemia, que tem uma coisa que a gente tem que pensar, que os produtos, com sorte, né, os produtos audiovisuais, eles vão ter uma permanência, uma longevidade maior que as nossas mesmas, né, da nossa vida. E que a gente tem que também tomar cuidado para que esses produtos, nesse processo de reflexão criativa, os produtos não fiquem marcados com esse selo pandêmico, ou seja, que ele não fique com essa cara de produto marcado pela doença, porque eles vão durar, assim, com sorte, assim, se a gente apostar, as séries que a gente vai escrevendo, os filmes, todos os projetos que a gente vai escrevendo, para eles durarem, sei lá, 50, 100 anos, eles ficam eles vão viver mais do que nós, né? Então, e tem que ser disso, assim, a gente almeja que eles sejam desfrutados por públicos que não vão ter vivido isso, né? Eu espero. Então, acho que, de modo geral, eu falei um monte de coisa, mas eram coisas que eu queria que as falas de vocês me despertaram essas reflexões.
Ah, só uma coisinha antes, eu vou vocalizar aqui o que o nosso querido Luiz deve estar pensando do outro lado da tela. E sobre animação? Ah, esqueci. Eu vi uma galera falando que a animação vai ter que está tendo mais investimento para animação lá fora. Eu vi uma galera da Inglaterra falando que, poxa, estava tendo inclusive linhas do governo para produzir, que a galera que estava começando a produzir era de animação, mas eu não tenho dado, mas eu tendo a crer que talvez seja uma oportunidade de ouro e quem tiver projeto de animação deveria apostar nisso, né? Eu também acho. Eu acho que, em termos de animação, eu acho que sempre sobrevive a ideia, né? Eu acho que as pessoas que têm uma ideia forte, seja animação, seja live action, por isso que surgem coisas diferentes. Aí a gente olha que são ideias diferentes, entendeu? São ideias que sobrevivem a tudo. Que dentro disso que a Camille falou, eu acho que esses produtos surgidos com muito esse selo de pandemia, eu acho que eles correm o risco de caducar muito rápido, né? Que eles vão ficar datados muito rapidamente, se eles não tiverem uma linguagem que aponte para outro caminho. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a animação vai ter o espaço dela, porque eu não vejo diretamente ligada à pandemia, né? Eu acho que se a ideia for ruim, não vai ser a animação que vai resolver uma ideia ruim, entendeu? E falando só mais uma coisinha, só sobre... Eu acho que algumas coisas, como esse espaço aqui de live, de Zoom, eu vejo como mais uma forma de comunicação que talvez as pessoas descobriram. Eu não vejo exatamente competindo, porque eu acho que quando a gente chegar com o nosso padrão de produção, por exemplo, o próprio Porchat mesmo estava fazendo live todo dia, agora parou de fazer, e eu não vejo assim, com toda a condição de produção, o Porchat fazendo um programa de entrevista todo dia no Instagram. Não vejo. Eu vejo que o caminho dele natural é voltar para uma plataforma, voltar para a TV, entendeu? Porque tem uma outra dinâmica ali. Mas eu acho que, de qualquer jeito, é um espaço alternativo para as pessoas ocuparem, ou com pequenos shows, ou com pequeno... Eu acho que é mais um veículo que a gente descobriu na pandemia. Eu não vejo um veículo que exatamente possa abrir uma competição com outros, não sei. Eu tenho essa sensação. Eu queria fazer uma observação sobre... Teve várias coisas que foram faladas que eu acho importante. Uma é que a animação, eu acho que sim, tem um... porque tem uma demanda, né? Tipo, a gente tem plataformas e a gente tem canais de televisão precisando de conteúdo novo, porque as pessoas continuam assistindo, os conteúdos que as plataformas, que os canais têm, começam a ficar obsoletos e precisa de conteúdo novo, né? E no momento que a gente tem 4 meses que praticamente não se filma conteúdo novo, o conteúdo novo que vai vir vai ser o conteúdo novo que pode ser produzido nesse período. Então, vamos combinar que, mesmo que se filme live action com protocolo, vai ser muito menos, porque tem muito menos produtoras com capacidade de produção desse tipo de conteúdo com essa gama de protocolos, né? Então, sim, a animação vai ter mais janela, né? Eu acho que vai acontecer da gente acabar vendo mais animação muito em breve. Claro que a animação demora muito para se fazer, né? Para se construir cenário, para construir personagem, para animar. Então tem um processo longo também, né? Tão longo quanto filmar, montar e finalizar um filme, ou mais. E documentário também, eu acredito que seja uma coisa que vai ter uma janela um pouco maior, assim, porque o que acontece? O documentário é um formato que ele é muito mais fácil de filmar dentro do que está acontecendo. A equipe é muito menor, é muito mais fácil tu filmar com protocolo sem ser caríssimo, né? Então, tu tem que testar toda a equipe o quê? 10 pessoas, sabe? Tipo, então, eu acho que o documentário, inclusive esses tempos eu peguei e até avisei, assim, algumas pessoas que eu conheço, gente, se alguém tiver documentário, eu quero ler, porque eu estou interessada em produzir documentário nesse momento. Porque é o que eu consigo tocar adiante, no sentido de conseguir abrir câmera. Eu não tenho capacidade produtiva de abrir câmera para uma série enorme de ficção agora. Eu não teria muito coragem, sabe? Eu acho que vai muito disso também. Tá, beleza, vou começar uma pré de uma série agora para rodar em novembro. Eu não sei como é que vai estar novembro, sabe? Eu acho que vai muito disso também. Pode até tu te preparar todo um protocolo, mas de repente tá uma bandeira preta, tá o caos. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, sabe? Então... Mas correndo na rua, sem direção... Não, é que, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a lockdown, a bandeira preta que no estado é o lockdown, que é a pior das situações,
tu não pode fazer nada, tu não pode nem mandar nada para casa do ator. Então, se tu estava planejando de filmar alguma coisa e de repente cai um lockdown assim, daí cancela tudo. Então, a gente que é produção, a gente tem muita noção do quanto se gasta para pré-produzir uma coisa e cancelar uma gravação, né? Então, eu não tenho muita coragem, assim, nesse sentido. E uma coisa que eu queria trazer, assim, é a coisa de falar assim, vamos fazer longa, um pouco do formato, assim, porque a gente pode conseguir filmar um longa, mas talvez a gente não consiga levar para o cinema, né? Então também tem a coisa da assistência, né, de pensar o que a gente vai escrever. Eu acho, por exemplo, que é muito mais plausível a gente estar escrevendo série num momento como esse, porque a gente está com as pessoas em casa consumindo isso de uma forma muito mais normalizada, assim, na nossa rotina consumir série, e cinema a gente não sabe quando é que vai abrir cinema. Então, por mais que a gente pense que, sei lá, metade do ano que vem a gente tem uma vacina e vai vacinando as pessoas aos poucos, né? Tipo, a vacina não vai chegar assim para todo mundo, nem a vacina da gripe a gente tem assim para todo mundo, a gente tem só para idosos e tal. Eu acho que é uma ilusão muito grande, nossa, saber que vai ter uma vacina e que a vacina vai ser distribuída assim, em um mês vai estar todo mundo vacinado. Eu acho que vai chegar para o profissional de saúde, para os grupos de risco, vai ir aos poucos. Então, desde que inventarem uma vacina, comprovarem que funciona, tem um grande tempo aí de protocolo e de coisas que vão ser seguidas até todo mundo estar livre disso. Então, por mais que a gente tenha uma solução rápida, a gente tem um período de espera aí que eu acho que a gente vai ter que pensar em se adaptar no sentido de criar produto para esse fim, né? Não sei. Então, mas vocês tinham falado de valor, eu queria dizer... isso eu esqueci de dizer. Eu adoro vocês, os dois, porque, assim, os dois estão falando de coisas de produção, né? Dessa negociação com produção. Já é minha realidade, né? Eu pego o roteiro e falo, gente, mas esse banheiro aqui, para que esse banheiro? Estão falando banheiro com os azulejos quebrados, não sei o quê, mas para que isso? Mas é só uma cena no banheiro. Mas isso mesmo que eu estou dizendo, é só uma cena no banheiro. Para que abrir câmera? Abrir uma locação para uma cena. Então, sempre tem essa negociação. Eu concordo total com o Marton, que já existe essa negociação. Os roteiristas estão muito acostumados, pelo menos os que trabalham comigo, estão muito acostumados a estar sempre negociando, né? E vai ser mais uma negociação, eu acho, sabe? A mais a coisa de pensar em já escrever o teu primeiro tratamento, já pensando na negociação, assim, para evitar retrabalho. Porque acontece lá, escreve um tratamento, escreve outro, daí chega para produção e, tipo, muda coisas substanciais que acaba tendo que mudar várias coisas do roteiro. Não é uma coisa, só cortei uma cena. Corta uma cena, mas aí tem que botar uma outra, mas daí essa não funciona aqui, daí muda aqui, daí quando vê, tá mudando o roteiro inteiro, né? Tá fazendo um tratamento super complexo. Então... Mas falando disso, Memes, eu acho que é o seguinte, eu acho que o que a gente chama pelo menos eu chamo de roteirista moderno, esse que entende da produção, é exatamente para... eu acho que ele já carrega nele essa ideia de não ter esse retrabalho. E, na verdade, ele tem uma ideia clara de, peraí, para que serve essa cena aqui? Qual é a função dela? Porque se você entender qual é a função da cena, você pode escrever ela de várias formas diferentes. Mas você precisa entender o que ela está movimentando da trama, o que ela está falando dos personagens, o que ela está apresentando. Então, essa coisa assim, de fazer um caquinho, fazer uma adaptação, ou não, é uma coisa de estilo. A coisa assim que mais me dói o coração quando eu estou dando uma consultoria, qualquer coisa, eu falo assim, mas vem cá, eu não entendi para que essa cena. E o cara fala assim, não, isso aí é uma coisa assim meio... É o tal do estilo, né? Porque assim você fala, cara, se tirar aquela cena, nada muda. Nada muda. Sabe? Mas é aquela coisa assim ou às vezes uma piada particular, uma homenagem a um diretor. Eu acho que esse tipo de roteirista, eu acho que, de certa forma, a indústria vai engolir, né? Porque não tem espaço. Não que a gente não possa sonhar, né? Não que a gente tenha que ser um burocrata do roteiro, não é isso, não estou falando disso. Mas que a gente tem que ter uma noção sobre o nosso trabalho, né? Sobre o começo, meio e fim do nosso trabalho, né? Sobre o que a gente está passando adiante. Então, eu acho que essa coisa do protocolo, na verdade, ele vai trazer uma realidade, né, disso que eu
que eu andei lendo esses dias, tal, sobre mais tempo para produzir, mais tempo para limpar o estúdio, mais tempo. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que ter uma certa agilidade de cena, até às vezes, a gente vai ter que falar de uma coisa, às vezes, mais longa em menos tempo. Eu acho que disso que a gente está falando, entendeu? Da gente entender a importância de cada cena, de cada movimento, para onde a gente está indo. Por exemplo, eu vi há pouco tempo uma série que eu gostei bastante, a Homens. Não sei se todo mundo viu aqui. Não. Mas, em termos de produção, eu vi que tinha até dificuldade de produção. Dá para ver, está impresso lá, que não é exatamente, não tem um valor de produção muito grande. Mas só que a dramaturgia é tão boa que a série segue. E às vezes tem 2 pessoas em cena, às vezes é o mesmo cenário 3, 4, 5, 6 vezes. Mas é porque o texto é muito bom. Então sobrevive a isso tudo. Mas, assim, dá a impressão que é uma série feita em pandemia. No sentido de que, pô, o máximo que às vezes tem são 4. Não, tem até umas cenas assim em clube de. E não foi. Oi. Nada a ver com a pandemia, não foi feita na pandemia, não, foi antes. A gente já tem uma certa realidade assim de produção, né? Que eu acho que nos traz essa capa dura, né, de realização, né? Você não pode apresentar uma coisa numa plataforma, por exemplo, se eu não me engano, a plataforma original era Comedy Central, então a gente já sabe qual é a verba que tem o Comedy Central por episódio. Não dá para pensar no cara entrando num estádio de futebol. O estádio de futebol, 100 mil pessoas se aglomerando para entrar no estádio. Não, cara, não vai fazer isso. Faz os caras voltando do estádio, conversando. Porra, o jogo foi foda, balançando dentro do carro. Beleza, tá aí o jogo. Não, e eu ia dizer que se fosse traduzir, né, a qualidade do produto, se é bom ou ruim o roteiro, então sitcom ia ser uma coisa perdida, né? Porque quantos sitcoms que são maravilhosos, são 2 cenários, são 3 cenários, que fizeram o maior sucesso com milhares de temporadas, né? Que a gente pode citar. Então, eu diria, assim, de produção, que a gente tem que se prender menos, essa coisa tipo, o contato físico não pode, porque eu não posso ter um casal em cena, porque essas são coisas que sim tem como resolver. Eu não acho que seja um grande problema, porque a gente tem como buscar, como eu falei, casais coabitantes, assim, eu acho que é muito mais essa coisa de, tipo assim, vamos tentar não fazer, vai se transformar um pouco nos problemas que a gente tinha antes, assim, da pandemia, que é mais um problema de custo, que é um problema que a gente já enfrentava antes, que é da coisa das milhares de locação, de abrir uma locação só para isso, ou de gravar num estádio lotado, uma cena que poderia acontecer, sei lá, na rua, do lado de fora do estádio saindo, enfim, coisas assim, né? E uma coisa que eu queria trazer também é que a gente estava discutindo esses tempos como a Camila trouxe isso, dos filmes que são pandemia. Eu não acho que seja um problema a gente ter filmes que a gente vai assistir daqui a um tempo. Tem que pensar nisso, né? A gente não vai assistir esses filmes agora, né? A gente vai assistir esses filmes daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos. Eu fico pensando como as pessoas vão se sentindo no cinema assistir um filme que está acontecendo durante a pandemia. A gente acabou de sair da pandemia, tá? Pensa, público, tá? Acabou de sair da pandemia. E daí eu vou assistir um filme sobre um casal que está em casa em crise na pandemia. E daí nesse filme o casal vai no super, tá todo mundo de máscara, e tem essa tensão toda, não sei o quê. Eu fico pensando daí uma questão mais de produção, né? Mas assim, trazendo isso para os roteiristas para deixar aí plantado para pensar, né? Mas será que a gente vai querer ver isso, sabe? Agora, assim, talvez daqui a muito tempo, daqui talvez a 10 anos, assim, talvez a gente veja e, nossa, e dê risada disso, né? Mas, assim, num futuro muito próximo, eu não sei se é o filme que vai conquistar o coração do público, né? Eu fico pensando por mim, assim, não sei se eu gostaria de ver isso, depois de ver isso. Eu ia dizer, mas que eu li vários executivos e roteiristas dizendo que não, inclusive uma coisa que eu vi engraçada, acho que eu vi, eu não sei, era um monte de roteirista de comédia norte-americana, todos eles diziam que, assim, todos eles não, mas tinham 2 em particular, que eu não me lembro o nome, que diziam que não estão suportando ver gente se cumprimentando com aperto de mão, que vê na hora que tem aperto de mão num programa qualquer, muda o canal, porque dá desespero de raiva de que não está podendo ver as pessoas. Tipo, claro que o roteirista é uma categoria bem já peculiar, e muitos são solitários, estão isolados na sua casa, enfim,
mas me chamou muita atenção que está causando rechaço, cena de aperto de mão. E eu vi, acho que nessa live da Abrave, alguém dizendo que tem um estudo aqui no Brasil de que imagem que as pessoas apeiam na hora que tem imagem de aglomeração na TV a cabo. Você está passando um filme, tem aglomeração, tipo, você perde, tá tendo desvio de audiência. Não quer dizer que a pessoa depois não volte. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente tenta lidar com tranquilidade, eu concordo, acho que tem públicos e públicos, não dá para ter uma verdade geral sobre tudo. Ao mesmo tempo, e acho que vai ter muita gente querendo ver filme de pandemia, tanto é que uma das coisas mais incríveis é que na semana que declararam shutdown em vários lugares do mundo, os filmes mais vistos foram filmes de pandemia. E o Contágio, tipo, que é de 2011, explodiu de audiência. E aí o roteirista do Contágio foi procurado, assim, ele teve um espaço de mídia inesperado, porque muita gente achou que ele tinha previsto o que estava acontecendo. Eu tenho que dizer que teve uma galera que achou que ele tinha sido premonitório, assim, o filme. Não, tem gente que diz que ele fez pacto com o demônio, que foi ele que causou isso. Ele inventou o vírus, foi ele que fez o vírus. Então, assim, ele tem um outro episódio que é interessante também, um dos roteiristas de Simpsons, porque andou circulando por aí uma montagem de Simpsons, de um episódio de 8 anos, já faz 8 anos, e aí começaram a acusar que o cara do Simpson também tinha promovido, porque aparece um chinesinho, sei lá o quê, e esses roteiristas também muito agoniados, porque eles nunca imaginaram que o que eles tinham antevisto poderia ser concretizado, tomando essa culpa, né? Mas assim, tudo isso para dizer, assim, eu me perdi um pouco na reflexão, mas um pouco para dizer que, assim, que eu concordo, eu acho que, assim, vai ter gente que vai querer ir no cinema ver filme de pandemia, sim, só que eu acho, assim, que é desproporcional o quanto vai ser produzido com o quanto gente está escrevendo agora. Por isso que eu digo, se tiver um projeto de pandemia, tomara que você tenha uma ideia genial. Se for uma ideia mais ou menos de um casal em crise, eu tenho certeza que tem umas 500 dessas, assim, no mundo inteiro a galera está escrevendo sobre isso. Casal em crise é o que mais tem nessa pandemia. Não, casal em crise... Você não precisa ir ao cinema, não. Tem uma coisa também essa coisa do projeto tem uma coisa do time também, né? O Rafa Costa está lembrando aqui que tem uma série da Netflix de curta-metragens, né? O Feito em Casa. Até o Sorrentino dirige um dos curtas, que é só feito dentro de casa, né? Por pessoas que moram juntos, por grandes cineastas, assim, e deu boa ali. Só que tem uma coisa do time, né? Os caras levantaram a série muito rápido porque tem recurso para isso. Ao mesmo tempo, se a gente usar o paralelo da guerra, as pessoas veem filme da Segunda Guerra. Nos anos 50 já tinha filme da Segunda Guerra. A galera estava indo lá para assistir, apesar do que a Segunda Guerra realmente não atingiu tanta gente quanto a pandemia atinge, né? Eu acho que tem uma coisa do distanciamento aí também, que eu acho que torna a coisa um pouco mais porque assim, imagina assim, aí eu estou particularizando, né? Estou falando e pegando um pouco do que a Memes falou. Eu imagino assim, acabou a pandemia, tá tudo normal, estou indo no supermercado, estou indo ao Maracanã, estou feliz da vida, tal, e de repente eu ligo a TV, tá lá, pandemia. Eu vou ver João Kleber, eu vou ver outra coisa, assim, troco na hora, eu falo assim, não, porque eu pelo menos não teria adesão. Vai me contar o quê? A não ser que seja uma história muito diferente, metade do que está falando ali é que eu acho que é o contrário da Segunda Guerra, né? Por mais guerras que tenham no mundo, eu não fui à guerra, né? Então, eu estou ali como observador distante. Agora, a pandemia, cara, eu estou direto, eu acho que é 12 dias sem sair de casa. O que eu falei de daqui a 10, 20 anos, entendeu? Talvez, tipo, sei lá, as pessoas que estão crianças agora assistam e, tipo, nossa, eu era criança, não lembro, sei lá. Ou a gente mesmo assiste e a gente tem um distanciamento de olhar de outra forma, né? Mas eu digo imediatamente depois que isso acabar, eu não sei, eu questiono, né? Eu acho que vale a pena pensar também um pouquinho sobre como a pandemia tem visões diferentes, né? Eu estou dentro de casa há dias, mas lá no Complexo do Alemão, a galera não. E essa relação com a pandemia lá se dá de uma forma completamente diferente, né? As pessoas, elas têm que ir para a rua, porque não tem serviço, não se entrega nada em casa, as casas são pequenas. Então, essa relação com a pandemia é completamente diferente para a classe média, quem pode ficar em casa, quem garante seus empregos, e quem não, né? E como essas relações, de fato, vão se desenrolar naquilo que provavelmente
vai ser a maior crise financeira e econômica que a gente já viveu na história. Assim, a gente está falando de filmar, mas provavelmente dinheiro vai ser uma coisa muito rara. Muito rara. As pessoas não vão ter, muitas vezes, dinheiro para comer, né? Então, como você pensa em filmar nesse quadro? Sabe? Eu acho que é uma coisa para se colocar em questão. Você, novo roteirista que está nessa live, o Igor acabou de propor o caos. Vamos acabar a live agora, então. O Igor acabou de propor que você mude de trabalho, de objetivo. Não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que agora é a grande chance de pensar histórias que você consiga, com poucos recursos, mostrar para pessoas futuros possíveis dentro dessa realidade difícil. Eu acho que agora isso é essencial. Eu acho que pensar história hoje é muito desafiador e interessante, porque com pouco recurso, como você encontra histórias que unam a sua aldeia, façam as pessoas ficarem juntas, façam as pessoas acreditarem umas nas outras para saírem da situação difícil que está. Né? É muito menos sobre os seus desejos e o que você quer, o dinheiro que você quer, e muito mais a história que tu queria contar, função social. Função social da história na aldeia. Nossa, acho super importante você dizer isso, Igor, porque eu tenho a sensação, e claro, sempre posso estar totalmente errada, né? Mas tenho a sensação que falta uma grande reflexão, e sim, isso não tem nada a ver com pandemia, né? Mas falta uma reflexão da classe, né, da categoria dos roteiristas brasileiros exatamente sobre isso, sobre o que é a função social da história que você está contando e, objetivamente, assim, para qual público-alvo e para quem você está contando o que você está contando. Quando os formulários do Fundo Setorial começaram a prever público-alvo, motivação, justificativa, uma das áreas mais, assim, um dos textos mais difíceis de tanto dos roteiristas escreverem quanto de serem avaliados eram justamente esses campos, porque, assim, ao contrário de uma tradição da indústria norte-americana, enfim, anglo-saxão também, enfim, a discussão sobre, sei lá, agora eu vou pro caralho, tá, desculpa, mas assim, a discussão sobre tema e premissa, o que é que você quer dizer, por que esse projeto é importante, no Brasil e na América Latina em geral, a gente vai fazendo os projetos e vai meio que, eu quero contar essa história, às vezes movido por uma situação específica, por uma afeição por um personagem ou por uma trama, e não tem muito essa reflexão de essa história custa dinheiro pra caramba e ela tem um impacto social. Então, deve ser feita por tal motivo. Deve ser feita por tal não por um motivo. desejo individual meu, de que eu acho legal essa história. Eu tenho muita sensação, acompanhando pitchings, enfim, vendo por aí, mesmo pela experiência do Frapa mesmo, né? As pessoas, todo mundo quer escrever, é muito mais forte o nosso drive de estou escrevendo porque tenho uma vontade de contar essa história, mas que não tem muito essa reflexão social de que essa história tem um receptor, né? Que toda história é um fenômeno de comunicação e que ela tem, sobretudo no Brasil, que financiamento de cinema, particularmente, sobretudo, ou era, né? Tristemente, de recurso público, então, logo, ela tem um engajamento público distinto de quando é um projeto que você faz, financia com o seu recurso privado, né? Ou num acordo com a empresa, ou sei lá, com qual financiador. Mas, assim, essa reflexão dos roteiristas, que acho que você colocou super bem, acho que esse momento é o momento da gente pensar isso mesmo, para além de eu concordar ou não, se isso é uma grande oportunidade, ou se a gente talvez vai ver o fim de tudo, mas acho que, assim, uma tomada de consciência social dos roteiristas me parece mais do que urgente, independente da pandemia, né? Acho que isso é Não, eu acho que isso reflete em várias coisas. Tem uma história, tudo bem que não é um filme nacional, mas quando a gente pensa nessa função social, eu sempre lembro quando lançaram Pantera Negra, de uma notícia que saiu no Extra, aqui no Rio, que era um garoto que tinha voltado a estudar porque ele queria ser bombeiro. Garoto negro que queria ser bombeiro porque ele viu o Pantera Negra e queria ajudar os outros. Então, assim, isso é uma coisa que toda vez que eu dou curso, toda vez que eu dou encontro de escreveção, eu sempre falo, cara, a nossa responsabilidade é muito grande, nós somos formadores de opinião. Nós somos formadores de opinião, a gente não pode esquecer nunca disso. Que o que a gente fala, o que a gente forma, o que a gente apresenta para as pessoas compram como verdade, as pessoas acreditam muito na gente. E isso é uma responsabilidade muito grande, já diria o tio do Homem-Aranha, já que eu não tenho ninguém melhor para citar, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é isso, Uncle Ben.
Eu queria só complementar ali que a Camila falou, eu achei ótimo vir isso, porque quando a gente estava aqui na função do protocolo, uma coisa que eu falei, até conversava com outras produtoras executivas que eu conheço aqui, que a gente troca, né, e tem nossos grupos que a gente conversa bastante, a gente chegou à conclusão, assim, de que quem não se reinventasse de uma forma forte, assim, sabe? Não é uma coisa tipo, vou só usar máscara, vai pro set, tudo igual, mas usa máscara, tudo igual, mas testa, tudo igual, mas que não pensasse em formatos de desenhos novos de produção, iam ser pessoas que iam cair fora, assim, não, forte, assim, sabe? Não vão conseguir continuar. E eu acho que é a mesma coisa para os roteiristas, sabe? Eu acho que tem que repensar um pouco, e repensar até formato, repensar meio que tudo, assim, sabe? Tipo, isso da função social do roteiro, e de que forma que dá para fazer coisas diferentes mesmo, sabe? Tá, vou escrever ficção, comédia, formato, 5 episódios, tantos minutos. Cara, não sei, a gente tá com várias outras janelas agora, né? A gente tá descobrindo um mundo novo de acesso à informação e de acesso... Olha, o audiovisual meio que rege tudo hoje em dia, né? Não faz uma reunião sem audiovisual. Então, a gente tá no momento que a nossa função, assim, digamos, de criação de conteúdo e de dar acesso a esse conteúdo para as pessoas que estão em casa ou onde quer que estejam, estão saindo para trabalhar, chegam de noite, querem se informar, querem... a gente estava olhando esses dias, discutindo aqui em casa, o telejornal, como é que está sendo feito? Os repórteres e os âncoras, e tem só 2, 3 ali no estúdio, o resto todo mundo em casa, né? Todo mundo arrumou seu cantinho lá, botou um quadro, não sei o quê, e tá refazendo isso tudo está sendo refeito. E daí vem um pouquinho daquilo que o Igor tinha pedido ali, que tinha perguntado e que eu não entrei, que é as coisas que vão se manter e as coisas que vão mudar. Eu acho que tem várias coisas que vão se manter, que eu acho ótimo, assim, provavelmente a gente tem muito menos reunião presencial, porque até as reuniões que podem ser presenciais depois, eu vou dizer, uma reunião ali para discutir, não sei o que, não vamos fazer um Zoom. Eu acho que isso vai acontecer direto. E essas coisas podem ser bom em alguns momentos e ruins e péssimos em outros momentos, porque também as pessoas esqueceram que existe horário, virou meio que uma coisa tudo, qualquer horário é hora de reunião, de 3 horas, daí a pessoa não precisa ir embora, daí pode aquela reunião continuar até amanhã, assim, e eu acho que a coisa das equipes também vai mudar formato, não vai mudar, não vai voltar, várias coisas não vai voltar a ser como era antes, eu já vejo agora que do jeito que está acontecendo algumas coisas não tem por que voltar a ser como era antes. Eu acho que, estava falando esses dias em uma outra live, que eu acho que vai ter funções que vão ser criadas, que vão vir a ser inventadas, e funções que vão deixar de existir, assim, falando no sentido de produção. E eu acho que o formato de desenvolvimento também, mesma coisa, sabe? Não é só na produção isso, desenvolvimento também. Vamos pensar em sala de roteiro, sabe? De que forma que vai acontecer? Será que vai acontecer a sala de roteiro quando voltar a nova normalidade? Vai acontecer a sala de roteiro como era antes? Ou então, não? Até sobre isso, quer dizer, eu estou tocando uma sala agora e já combinei com o pessoal que assim que a gente estiver liberado, porque assim, essas reuniões do Zoom, pelo menos nas salas que eu já fiz 2 salas nesse período pandêmico, sala em Zoom, a partir de 3 horas de sala, você já está completamente esgotado, você já está um bagaço, porque é uma dinâmica diferente, de certa forma um pouco mais tensa. Tem essa dinâmica que a gente está aqui, de um falou, o outro tem que segurar, e às vezes a ideia se perde e tal. Então, eu já falei, já avisei que assim que a gente puder voltar, ou a gente tiver condições, né, de voltar, a gente não deve fazer todos os dias, não. A gente deve fazer alguns dias e alguns dias pelo Zoom, porque a sala de roteiro, eu vejo uma necessidade, eu acho que a gente não conseguiu ainda superar, pelo menos no Zoom, ainda não tive a mesma dinâmica de uma sala presencial, porque tem uma certa dinâmica, tem uma certa troca ali que é mais rica, mas definitivamente que vai ser de segunda a sexta presencial, não vai ser. Pelo menos as salas que eu tocar não serão. E, de certa forma, o chefe da sala tem que observar muito na dinâmica das janelinhas como as pessoas estão funcionando. Porque dá para ver claramente que, assim,
semana passada mesmo, a gente estava numa sala, eu vi que a galera já estava cansando rápido, porque era final da semana, assim, já era sexta-feira, e mesmo a gente não tendo dado, porque a gente faz de 3 a 4 horas, né? Mesmo a gente não tendo dado as 3 horas ainda, aí a gente começou a falar de outras coisas, e a gente empurrou um pouquinho mais, a gente adiantou o almoço, porque eu sempre faço com o almoço no meio, porque já dá uma, né, dá para dar uma saída e volta depois, aí fica um pouco mais tranquilo. Mas essa dinâmica de... Quer dizer, eu nunca acreditei muito também em salas muito longas, né? Porque eu sei que depois, um certo tempo, a galera está falando qualquer coisa. Qualquer coisa que o tempo passar e vamos embora, é isso aí. Eu acredito muito mais em salas compactas. A gente lá na Dédalo, a gente já fez uma série de... Mas as salas são menores e são muito ativas, entendeu? E é aquela sala que a gente fica com aquela sensação que a galera não quer ir embora. Isso é a melhor coisa da sala, que você fala assim, acabou, gente? Aí a galera continua conversando, e você fala, vou jogar água no chão e virar as cadeiras, porque tem que ir embora, a gente quer fechar. E a galera está ali conversando e continua a resenha no portão e depois vai resenhando até os carros e continua conversando. Essa, para mim, são as salas que funcionam. E é obrigado a ficar com o vídeo aberto, né, Marton? Sim. Porque senão, né, a pessoa está fazendo outra coisa, assim, tipo... É muita abstração também em casa, né, eu acho. Também, né? Eu queria dizer 2 coisas sobre isso. Que a primeira, acho que tem total razão, acho que não existe, a tecnologia não deu conta de permitir que as pessoas se comuniquem ao mesmo tempo, e é uma cagada isso de ter que parar para o outro ouvir numa dinâmica de sala, acho que isso acaba reduzindo a produtividade, e, assim... Estou sentindo falta de, obviamente, a gente não rende igual se estiver sentado junto, discutindo, sobretudo com uma lousa atrás, que todo mundo está olhando ao mesmo tempo onde está o buraco. Não adianta abrir um drive aqui, uma planilhinha no drive, no Word compartilhado, que não é a mesma coisa, está todo mundo olhando, alguém bate aqui e fala, gente, o que a gente vai pôr nesse buraco aqui? Não tem, isso não dá para se reproduzir ainda, né? Talvez em algum momento, talvez nessa dinâmica, enfim, o Google está investindo para caramba em numa plataforma de educação, talvez eles já estejam pensando em alguma coisa nisso, mas até agora, com as ferramentas que a gente conhece, ou pelo menos as que eu conheço, não tem como, até porque o som sobrepõe, você não consegue ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo, então acho que isso é complicado, estou total de acordo com você. Outra coisa que, por exemplo, tenho sofrido muito na sala que eu estou liderando, é que como tem disparidade de acesso, de qualidade de acesso à internet, a gente vê a galera perdendo acesso. Ou seja, o Brasil é uma porcaria do ponto de vista de rede, né? Então, assim, é uma sorte que nós 4 estejam, sorte indicativa de privilégio, obviamente, estejamos os 4 com a conexão estável, todo mundo falando e se ouvindo. Mas, por exemplo, no meu cotidiano acontece muito, que cai um, cai o outro, você não vê a cara. E aí eu estou falando aqui, vendo 3 nomes, não estou vendo nem a cara das pessoas, dá vontade de se jogar da janela, né? Porque você fala, nossa, parece que você entrou numa pira muito louca. E que, acho que, assim, além do desenvolvimento da tecnologia, tem um problema de acesso, que o Brasil ainda entre tantos outros fatores, está defasado garantindo um direito de acesso, né? Agora, por outro lado, eu fico bastante feliz, talvez seja a única coisa que me deixa feliz em todo esse caos, é que a gente entra nessa reflexão sobre as salas. Eu já tentei propor isso algumas vezes no Frapa, né? Porque eu tendo assim, tem uma avaliação bastante negativa de como a gente importou o modelo de salas de roteiros dos Estados Unidos para o Brasil. Houve uma massificação de mete um monte de roteirista junto num horário 8 horas por dia, como se isso fosse sinônimo de eficiência e como se isso fosse a melhor estratégia narrativa padrão para todos os processos. E não é verdade. Existem processos em que você vai precisar ficar X horas confinados, existem processos que você vai precisar dar espaçamento, vai precisar, vamos se ver uma vez por semana, enfim. Então, se tem alguma coisa de positiva nessa reflexão, vamos repensar mesmo das dinâmicas de sala de roteiro, porque eu não acredito no modelo de produção industrial que tentaram trazer para o Brasil sem uma discussão sobre metodologia de sala. Eu não vi até agora, assim, obviamente, conforme as experiências, os profissionais vão acumulando, eu imagino que o Marton tenha um acúmulo de metodologia, mas a gente não discute metodologia de sala de roteiro, como a gente não discute metodologia para desenvolvimento de projeto. E acho que essas coisas têm que, assim, para além de pandemia, são coisas que a gente tem que pensar mesmo, né? De qual a forma mais eficiente de produto. Porque eu acho que dentro desse processo tem um desgaste natural, né? Não é exatamente uma coisa que seja em relação ao formato, mas, assim, eu já fiz salas de 8 horas por dia
E era terrível, porque depois, na parte da tarde, a galera já estava querendo meter o pé, porque estava todo mundo cansado. E tem uma outra coisa que eu acho que quem toca a sala assim não pensa, eu acho que o roteirista é um bicho muito obcecado, né? É aquele bicho que fica... E você, por mais que você não queira, você está trabalhando o dia inteiro. Você está trabalhando o dia inteiro. Não tem, quando você está no job, quando você está numa sala, você não tem como desligar. Ah, não, fui para casa, parei de pensar. Não, estava tomando banho e pensando naquele problema que... Claro. Então, às vezes, você dá um tempo mais curto, mas o cara está na dinâmica ali, e quando ele chega de manhã fresco na sala, ele já chega com outro processo. Entendeu? Por isso que até essa coisa mesmo de avaliar essa longevidade da sala mesmo, hoje mesmo a gente deu um formato um pouco diferente, até porque hoje está caindo uma chuva terrível aqui no Rio, né? E 2 roteiristas moram em Vila Isabel. De repente a gente estava conversando, puf, uma sumiu. Caiu. Ah, fulana caiu. Beleza, estamos esperando. Daqui a pouco ela veio no grupo do WhatsApp. Faltou luz. A outra ficou desesperada. Falou, vai faltar luz aqui também, porque eu sou vizinha dela. Puf, sumiu ela. Parecia até aquele jogo cômico. Foi uma sumindo depois da outra. A gente falou, cara, então vamos fazer uma dinâmica de dever de casa, entendeu? Amanhã a gente traz para a sala e discute. Porque a gente também tem que ter essa visão o quanto a gente está botando pressão nas pessoas. A gente está aqui falta 20 minutos. Vou botar aqui 2 questões que vieram do Face. Uma da Ana Luz Azevedo, que ela lembra aqui que o Roma Cidade Aberta é de 45. Será que as pessoas não vão querer falar e refletir sobre isso, né? Sobre a nossa situação atual, a pandemia? As histórias de cinematografias de muitos países mostram a necessidade de falar sobre seus grandes traumas e conflitos. E aí eu já vou emendar uma segunda questão que é mais próxima do que a gente está falando agora, que é da Ju. Sobre esse ponto de salas de roteiro no Zoom, acham que ao menos esse período pode ter aberto a possibilidade para a participação de ao menos um ou outro roteirista que mora em outra cidade? É que, de outra forma, seria complexa a participação na sala, então quer dizer que isso pode ampliar a representatividade, lugar de fala, entre outras coisas. Acham que, de fato, mesmo sendo uma forma que não contempla, não veremos a adoção de um modelo híbrido nessa forma de fazer? Na sala que eu estava fazendo anterior a essa que eu estou agora, teve até uma coisa muito engraçada, que uma das roteiristas, a Laís, era de São Paulo. E um dia a gente estava conversando, ela parou, olhou assim, aí todo mundo começou a falar Rio de Janeiro e tal. Ela parou e falou assim, peraí, só eu sou de São Paulo? E os outros 5 roteiristas todos eram cariocas. E ninguém tinha se tocado que era de São Paulo. Depois eu vi que só eu e o Rafael, a gente sabia que era ela de São Paulo, entendeu? Porque tinha essa dinâmica. Agora, eu acho que dentro desse modelo do dia a dia, eu não sei avaliar se seria tão fácil, não, porque, de certa forma, eu acredito muito no modelo presencial. Não sei se uma pessoa, talvez, não sei. É uma coisa a avaliar também. Porque esse momento presencial eu acho muito forte. Eu ainda não tive uma experiência igual e não sei. Realmente não seria tão otimista assim, não. Eu acho que nesse ponto eu sou um pouco careta em pensar de uma pessoa assim, da gente ter um trabalho pós-pandemia, a pessoa está remotamente atuando. Não tem um juízo de... Assim, posso algum dia tentar e dar certo. Posso estar completamente errado. Eu já acho que, por exemplo, tudo depende de... Assim, concordo com o Marton que não seria tão otimista. Por outro lado, faria o advogado do diabo de dizer todo mundo tendo passado por essa experiência, o mercado, né, de forma geral, tendo passado por essa experiência, tendo a acreditar que diminui um pouco a resistência. Então, se, por exemplo, você precisa de alguém, tipo, se eu tenho que escrever um projeto, que por uma aventura, eu preciso saber conhecer uma especificidade, sei lá, vamos supor, da Amazônia, de uma realidade que eu desconheço absolutamente, e, obviamente, sendo um projeto, obviamente não, mas se a gente trabalha num projeto com um orçamento mais limitado, porque, obviamente, esse projeto tem recursos, você paga o roteirista de lá para vir para cá ou para onde for necessário, né? Mas tendo uma realidade de orçamento restrito, eu acho que as pessoas estarão mais dispostas a conceber a possibilidade desse trabalho remoto, numa situação, obviamente, daí não estou falando do deslocamento dentro do mesmo território, né? Estou pegando um exemplo meio extremo de
estou aqui no Rio de Janeiro, tendo que escrever, sei lá por quê, algum exemplo na Amazônia que está, inclusive, sei lá quantos voos vai ter por dia depois da pandemia para lá, né? Então, enfim, possivelmente isso também é um componente na decisão. Mas acho, assim, concordo com o Marta, não acho que vai ser automático, não daria uma resposta do tipo super otimista, mas, por outro lado, eu acho que há uma quebra na resistência dos contratantes a esse tipo de proposta. Nesse sentido, acho que, sobretudo, para os... Assim, não sei dizer tanto do ponto de vista de inclusão, porque do ponto de vista de diversidade de gênero ou racial, mas talvez, assim, porque essa é uma questão complexa, ao mesmo tempo que o mercado está absorvendo essa demanda, existem N resistências por causa, enfim, de uma sociedade que é problemática, né? Mas talvez do ponto de vista de regionalização, de demandas que tenham a ver com temas territoriais complexos, por assim dizer, também acho que talvez possa ser uma estratégia, mas não sei, espero que, assim, de verdade, eu espero que sim, porque acho que a gente tem que ampliar a nossa base de colaboração com roteiristas de mais diversos perfis, mas também acho difícil, sobretudo porque nesse exato momento acho que a gente está meio traumatizado, né? Acho que a gente está desesperado por não fazer mais tanto Zoom. Então também tem esse fator. Agora, sobre a pergunta da Ana, claro, eu acho que a reflexão sobre o grande trunfo do cinema, enfim, das séries, é trazer a reflexão sobre o nosso tempo, né? Que a gente consiga, acho que é possível que a gente tenha projetos que tragam reflexões sobre a pandemia no momento subsequente à pandemia, esperando que ela acabe, né? Mas acho que a minha provocação aqui é mais no sentido de, se você tem um projeto sobre pandemia, assim, tente trazer alguma coisa, não retratar essa realidade que estamos todos vivendo, porque para isso eu vou mudar o canal, eu não vou sair de casa para ir ao cinema correr risco de vida, né? Eu acho que as duas perguntas, tanto a da Ana quanto a da Ju, elas têm um ponto em comum, essas duas perguntas, apesar de elas não terem nada a ver, que é o distanciamento que a gente precisa, né? Eu vejo dessa forma, assim, eu acho que filmes sobre a pandemia, documentários, séries sobre a pandemia, eu acho que vão ser super necessárias, até como registro histórico, sabe? Eu acho que quando a gente quer, às vezes, pesquisar um assunto, a gente procura que tipo de material audiovisual tem sobre aquele assunto, né? Eu faço muito documentário, vou pesquisar tal assunto, busco lá todos os documentários, ficções que foram gravadas sobre o assunto para assistir, para ver diversas visões. E eu acho que isso é super necessário, vai ter, só que eu fico pensando se todos esses materiais têm que ser gravados, tipo, agora, sabe? Se não é necessário daqui um pouco esse filme sobre a pandemia ser um projeto em desenvolvimento que vai ser gravado, sei lá, daqui a 5 anos, entendeu? Com um distanciamento maior, que a gente possa ter uma visão diferente. Elaborar de uma forma diferente e ter um acúmulo diferente com relação ao que aconteceu, até para saber como é que acabou isso aqui, né? E de certa forma, falar um pouco da história, né? Porque o que eu acho que o meu trauma em relação a esses temas pandêmicos são exatamente em relação à nossa realidade de produção hoje. Então, Sim. De novo, a gente vai para aquele casal em crise em casa. Exato. Não mostra o externo, não mostra o antes, não mostra o contexto. Agora, por exemplo, se você pensa numa estrutura de, por exemplo, sei lá, de um drama familiar, que pessoas vão sendo contaminadas, tal, e tem uma história... Pô, é super viável um filme desse, sabe? De uma pessoa que, de repente, tem tudo, ou dessas relações. Porque, assim, quando você pensa dramaticamente, que, pelo menos em termos de Rio de Janeiro, o Covid, a primeira pessoa que morreu foi uma doméstica que nunca saiu do coisa, e o vírus foi trazido da Itália para ela, isso só já tem drama para cacete, só já carrega um drama tremendo, não sei qual é o ponto de vista da história, entendeu? Isso só... Sim. Mas, assim, falando de uma forma assim, de plot, eu acho que a pandemia é o plot desse ano, porque cada ano a gente está tendo um plot diferente aí. Vamos aguardar o ano que vem para ver uma série, no Brasil... plot por episódio, desde 2013, vem, vai dar várias temporadas. Eu acho que a gente está gravitando um pouco em torno do mesmo tema, né? Que é a pandemia talvez tenha colocado esse tema de uma maneira mais violenta para quem escreve, que é, se você vai escrever audiovisual, como cada palavra sua vale milhares, é bom que a sua história ela seja relevante, ela tenha o que dizer, e para isso é necessário uma premissa forte, né? É necessário você dominar muito bem o que você quer dizer e dominar também, entender
as pessoas para quem você está falando. Porque eu acho que quando a gente entra muito na questão do roteiro e a necessidade de diversidade, tudo isso, eu acho que é importante falar que a diversidade é também por uma compreensão dos espaços e das pessoas que estão recebendo a sua história, que é uma coisa que a vida te dá, né? Então, ter vidas diversas escrevendo roteiro talvez seja essencial nessa discussão, né? E daí, só complementando a coisa da Ju ali, a pergunta da Ju, eu vou repetir o que eu falei no outro momento, na outra live, que com relação ao Frapa, por exemplo, ou a eventos, o que a gente pode tirar de positivo nisso tudo, se é que dá para tirar alguma coisa positiva, é isso, né? De que a gente pode estar trabalhando com pessoas de várias partes, né? E a gente está aqui, e cada um na sua casa, e está todo mundo longe, e a gente está conversando. E eu acho que dá para aproveitar durante esse tempo de pandemia para ter essas salas onde tem roteirista de vários momentos, vários lugares, né? Se eu vou escrever uma história que se passa, sei lá, que tem uma parte da história que se passa no Nordeste, eu vou chamar um roteirista de lá para, enfim, e que a Camila falou do Amazonas. E eu acho que depois também, por isso que eu falei que a palavra-chave é distanciamento, porque talvez imediatamente depois que acabar, e se a gente puder ter uma sala de roteiro no formato tradicional ou próximo do tradicional, que todo mundo vai para a sala, vai estar todo mundo louco para encontrar seus colegas e passar o dia junto e passar hora junto. Mas aí daqui um pouquinho mais de tempo, de repente, tendo um distanciamento um pouco dessa overdose de Zoom que a gente está tendo. Não sei se não se chega a um meio termo mesmo, sabe? Que é isso que a Camila falou, de menor resistência. Se me propusessem alguma coisa parecida para um projeto que eu fosse produzir, eu ia achar maluco. Sei lá, um ano atrás. Como assim, gente? Vai fazer uma sala de roteirista com um roteirista que não está aí. Talvez hoje em dia já... Mas, gente, a gente foi escrito várias coisas durante a pandemia com roteirista, cada um na sua casa. Por que não? Né? Então, eu acho que sim, assim, olhando do ponto de vista da produção, eu me sinto muito menos resistente a várias coisas. Tanto que eu me dei conta que eu não preciso mais estar em Porto Alegre para produzir o Frapa nesse ano. Porque eu saí 2 vezes, eu fui para 2 reuniões antes de começar tudo isso, mesmo antes de ter a pandemia. Eu fui para 2 reuniões presenciais. A gente estava produzindo o Frapa desde, sei lá, quando que foi, Camila? Agosto, setembro do ano passado, que a gente já estava, né, trabalhando. E trabalhando à distância, assim. Então, eu acho que a gente está menos resistente nesse sentido, sabe? Eu acho que em sala de roteiro, eu acredito no que o Marton fala da necessidade da presença, assim, para vários momentos das discussões, mas daqui um pouco de repensar formato mesmo. Daqui um pouco essa pessoa vai estar lá durante, sei lá, 1 mês na sala presencial, que é o mês mais importante que seja presencial, e daí depois ela vai poder voltar para casa e vai poder trabalhar de casa e vai ir uma vez a cada 15 dias para reuniões. Não sei, tô viajando aqui, mas eu acho que é isso. Como de certa forma já é, né? Quando eu escrevi Os Experientes, foi muito engraçado, porque eu apresentei uma sinopse, né? Trabalhava na casa dos roteiristas. Foi o único momento que eu fui na casa dos roteiristas. E aí falei com o pessoal lá, falei assim, bom, quanto tempo eu tenho para integrar? 1 mês. Aí eu acho que nesse mês eu fui lá 1 vez, porque ia ter um happy hour lá, fui lá, tomei uma cerveja, tal, conversei com o pessoal e voltei para casa. E 1 mês depois estava lá no escaninho, porque eu acredito muito nesse modelo de trabalho, né? Que eu acho que é um modelo que, assim, para mim, no dia a dia, efetivamente, mudou, mas meu trabalho em casa, eu tenho escritório em casa, como eu acho que quase todo mundo aqui tem. Então, assim, é uma frase que eu já ouço há muitos anos, mas banda larga, internet, acaba com engarrafamento. E é fato, né? Porque tira a gente, né? Somos menos 4 pessoas na rua, talvez cada um num carro, cada um num Uber, etc., entendeu? Então, acho que dentro dessa perspectiva é super saudável. A gente está indo para os nossos 5 minutos finais aqui. Acho que a gente pode ir para as considerações finais, assim, né? Para aquela básica conclusão e talvez deixar aí o que fica dessa conversa toda essa agitação que teve aqui. Nossa, eu só consigo pensar que eu gostaria de terminar essa live e ir para um bar tomar cerveja e conversar mais, que é muito essa fase de não poder, depois do encontro,
a gente vai dar a shutdown aqui, cada um volta a ficar sozinho dentro da sua casa. Vamos ficar aí, vamos tirar do ao vivo, vamos ficar aí. Vamos fazer uma coisa até amanhã de manhã. Vamos ficar a live também, quem quiser ficar assistindo. Mas eu acho que a gente trouxe uma coisa que, assim, que foi inesperada e, ao mesmo tempo, muito bonita nessa conversa, que foi uma centralização de superar, para além das dificuldades, um chamado sobre a nossa responsa, né? Acho que as nossas falas passaram por muitas coisas, enfim, acho que conseguiu dar um panorama de problematizações, mas acho que uma reflexão que supera a pandemia, e isso me deixa bastante satisfeita, porque acho que a gente não teria chegado nisso se não estivéssemos nós quatro aqui, e acho que seja lá quem esteja nos ouvindo, se a gente conseguir jogar essa sementinha de pensa antes de escrever, que cada coisa que você escreve, além de ter um custo orçamentário, tem um custo social, um peso social, e tenha muito claro por que você está escrevendo o que você está escrevendo e qual... para quem você está escrevendo e qual o seu objetivo e qual o que te leva, né? Qual que é a sua premissa para a gente voltar nesse tema. Então, acho que isso foi o que me pareceu mais encorajador dessa conversa, né? E dessa coisa da gente lembrar que, assim, que não dá para ser roteirista sem perder totalmente o pé da produção. Então, acho que é isso que eu queria trazer e, assim, reforçado, que foi, inclusive, meu aprendizado. Então, quando a gente tem as chances de conversar e refletir, né? Não só chegar com ideias prontas, mas de troca, é muito bonito. E acho que é um espacinho, um certo conforto de um espaço virtual que a gente consegue ter isso na mesa do bar, normalmente. Então, inclusive, agradeço muito a cada um de vocês de a gente ter podido ter esse papo. Posso ir? Pode. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, né? Foi um prazer, sempre é um prazer discutir com vocês, sempre é um prazer trocar essas ideias. Lembrando isso que a Camille falou um pouco da responsabilidade social, até eu tive um encontro bem grande durante a pandemia, que eu abri um Zoom e consegui juntar novos roteiristas negros, que a gente deu o nome de Encontro de Escreveção, que é uma galera que vai invadir o mercado aí em breve. Eu estou muito feliz com isso, porque foi um jeito de certa forma, me sentir abraçado também durante essa pandemia, né? Eu senti uma troca, então eu acho que a gente nesse momento tão doido que está o país, né? Esse momento que eu acho que além da pandemia a gente tem problemas muito mais graves, a gente poder fazer essa reflexão aí, né? Do quanto é importante o nosso trabalho e o peso dele, e o quanto a responsabilidade a gente traz. E é isso. Beijão para todo mundo. Obrigado mais uma vez aí. E é isso. Fiquem em casa, usem máscara. Eu queria dizer que, para mim, desde domingo, recebendo aviso de voo no meu celular, até de Marton, que estava com a passagem comprada para vir, e mais um monte de gente, tem sido uma dorzinha no coração constante. Para mim, foi muito bom ver vocês hoje discutir. Queria dizer que da parte da produção, eu tenho certeza que quando vier uma cena específica que tem esse cerne que vocês falam, tipo, tem um porquê de estar ali, tem um motivo de ela acontecer, e se for no estádio, e se vocês chegarem e argumentarem que existe um porquê, e o porquê não seja, porque é a linguagem, é uma homenagem para o diretor ou roteirista e tal, a produção defende junto, sabe? Eu acho que tem essa coisa da produção sempre querer diminuir custo, mas a produção saber também quando é importante, saber dizer não quando tem que dizer não, e poder dizer não, eu não tenho por que dizer não, eu posso tentar fazer isso, porque isso é importante. Então, assim, da parte da produção, isso que eu queria deixar, que eu fico muito feliz quando os roteiristas pensam na produção. Em algum momento aí eu vou dar um curso online de produção, vou chamar todos os roteiristas de fazer, porque eu acho que é muito importante que todo mundo tenha essa proximidade com a produção para saber qual é o problema das coisas, porque às vezes, qual é o problema disso? Então, quando se sabe qual é o problema, é mais fácil de entender e se direcionar, né? Mas, enfim, também queria sair, tomar uma cerveja agora depois, no bar que fosse. A gente tinha produzido, até os bares estavam maravilhosos esse ano, mas vai ficar tudo para o ano que vem. E, enfim, deixo as portas sempre abertas para vocês todos, e
vida longa ao Frapa, essas discussões deliciosas. Posso, antes do Igor falar 2 coisas? Desculpa. Fala. Eu queria primeiro dizer que é uma coisa importante para a gente ter, que a gente sempre fala isso para os nossos parceiros de Frapa. O Frapa existe pela vontade obstinada de um grupo de pessoas que se dedica a isso, né? Que dedica o ano inteiro. Sempre que acaba de acabar um, a gente já começa a produzir o outro. E o que eu acho importante a gente dizer aqui nesse espaço é que a gente... eu estou na parte da programação, né? A gente está sempre aberto a sugestões e a propostas mesmo. Então, vocês aí que estão nos ouvindo, o processo de programação do Frapa é um processo super aberto e colaborativo e, assim, inclusive o espaço aqui das lives também, eu não sei, assim, a gente acho que é importante deixar aberto mesmo, mas também que a gente está aberto a discussões, e acho que essa aproximação ao Frapa existe porque ele tem a intenção de aproximar os roteiristas e fortalecer a gente como grupo mesmo no Brasil como um todo. Então, queria deixar aberto esse convite para a gente trocar ideia. Normalmente, a gente conversa muito sobre isso no Frapa, quando a gente está junto, então, que a gente possa já se permear de ideias para a próxima edição, que, se Deus quiser, a gente vai ter ano que vem. Não, e para as próximas lives, né, também. Né? Acho que a gente tem que discutir aqui o que as pessoas acharem que tem que ser discutido, né? Não faz muito sentido a gente trazer uma coisa que for pedido, a gente, né? Tá aberto. Esse espaço. Outra coisa que eu acho importante a gente dizer, que a gente disponibilizou, abriu as nossas redes para acolher trabalhos, sugestões, apresentações, propostas, sobretudo dos roteiristas negros do Brasil inteiro. Então, acho que a gente tem que se valer, sinto-se, assim, é o nosso convite para que, se quiserem usar a nossa rede, inclusive para mostrar trabalhos, para divulgar projetos, a gente dá as boas-vindas, quer ver se a gente consegue, porque a gente conversa com muita gente. Então, se acharem que isso pode ser útil, está aí o nosso convite à disposição. E outra coisa que eu queria dizer, que eu não disse antes, mas que uma das coisas que mais me chamou a atenção na entrevista do roteirista do Contágio foi que a galera achou que ele era vidente, e, na verdade, ele disse uma coisa muito forte, que ele é filho de o pai dele é cientista, e que é muito importante a gente se valer, confiar na ciência, e quando a gente tiver projeto, assim, a gente confiar, estudar. Estou dizendo isso porque acho que a gente não poderia sair, o Marton puxou um pouco, mas acho que a gente não podia sair sem uma crítica contundente a como, infelizmente, nessa conjuntura terrível de uma pandemia, a gente está abaixo de um governo negacionista, de desvalorização da educação, da ciência e das artes. Então, acho que a gente não poderia, assim, o compromisso do roteirista também de valorização desse tripé, e que nos nossos projetos a gente consiga se permeabilizar os conhecimentos das mais diferentes áreas. Era só isso. Desculpa. Ai, que linda! Gente, o que eu posso dizer depois de tudo isso? Eu cresci num terreiro, e um aprendizado que eu trago até hoje é que contar histórias é um ato sagrado, né? E contar histórias é sagrado porque contar histórias é arquitetar possibilidades de encontros humanos, assim. Eu acho que o que fica nessa discussão para mim é que eu estou muito feliz de estar ao lado de todos vocês, que de certa forma arquitetam sonhos, assim. Eu acho que essa discussão gira muito em torno disso, que é sobre quais sonhos a gente quer arquitetar, né? A gente pode escolher arquitetar pesadelos, pode escolher arquitetações, quais possibilidades a gente quer colocar no mundo, assim. Eu acho que isso passa muito por entender que escrever é um ato sagrado, talvez na sua acepção mais forte, é um ato sagrado de que é um ato que precisa ser consciente, pensado. Você tem que entender a sua posição no mundo e a posição no outro para contar uma história. E eu me sinto muito confortável de estar do lado de vocês para contar histórias. Muito obrigado. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Uma pena a gente não estar junto, né? Tchauzão. Beijos. Beijo.